Você certamente conhece Ciro Gomes. Ciro Ferreira Gomes, mais conhecido como Tiro Gomes, apelido carinhosamente dado nas redes sociais, é um velho coronel nordestino. Sua família, os Ferreira Gomes, está envolvida com política desde o século XIX. O primeiro prefeito da cidade de Sobral, berço da família de Ciro, foi Vicente César Ferreira Gomes, que governou a cidade a partir de 1890. Mas antes mesmo dele, Vicente Cesário Ferreira Gomes já havia sido deputado provincial do Império. Ciro é o rosto mais conhecido atualmente de uma velha oligarquia de coronéis. Hoje, Ciro tenta posar de representante da esquerda, mas Ciro e a esquerda combinam tanto quanto vegetarianos e canibais. Para começo de conversa, o menino Ciro estreou na política pela Arena, Aliança Renovadora Nacional, nada mais, nada menos que o partido que representava a ditadura militar no Brasil. Em 1979, Ciro disputou a eleição da recém-reativada União Nacional dos Estudantes, a UNE. Ciro fazia parte da chapa chamada Maioria, considerada de direita, e acabou derrotado. A Arena da ditadura, desgastada, mudou de nome em 1982 e passou a se chamar PDS. Foi justamente pelo PDS que o jovem Ciro Gomes, com 23 anos, conquistou seu primeiro mandato, elegendo-se deputado estadual pelo Ceará. Fez a maior votação no feudo da família, a cidade de Sobral. Percebendo que o fim do regime militar se aproximava, Ciro fez como os ratos e tratou logo de mudar de barco. Em 1983, filiou-se ao PMDB, partido que fazia oposição ao regime. Em 1986, Ciro construiu uma aliança com outro coronel emergente da política cearense, Tasso Gereissati. O objetivo de Ciro, representando os Ferreira Gomes, e Tasso representando os Gereissati, cuja oligarquia havia sido iniciada por seu pai Carlos, era bem simples: substituir os velhos coronéis por novos. Tasso foi eleito governador do Ceará. Ciro foi seu líder na Assembleia Legislativa do Estado e em 1988 recebeu seu pagamento. Com a ajuda de Tasso e da máquina do governo, foi eleito prefeito de Fortaleza. Mas o menino Ciro tinha grandes aspirações. Em 1990, com apenas 31 anos, foi escolhido por Tasso como seu sucessor à frente do governo do Ceará. Passou apenas 15 meses à frente da prefeitura de Fortaleza. Nessa altura, Ciro e Tasso também já tinham mandado de partido mais de uma vez, agora para fundar o recém-criado PSDB no Ceará. Em 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, lançou-se candidato à presidência da República. Com a queda de Rubens Recupero, sucessor escolhido por FHC para o ministério, Ciro acabou renunciando ao governo do Ceará para tapar o buraco até o fim do governo Itamar. A gestão de Ciro no Ministério da Fazenda por muito pouco não afundou o real. Começou com uma declaração desastrada atacando empresários, afirmando que existiam dois tipos deles no Brasil: os patrióticos e os sonegadores, que não mereciam nenhum respeito de ninguém. Continuou com uma tentativa desastrada de intervir na taxa de juros. E só não foi pior porque a equipe técnica do Real continuava no comando das áreas-chave do Ministério. Assim que tomou posse no dia 1º de janeiro, FHC tratou-se de livrar-se de Ciro. A partir daí, o jovem coronel prodígio da política cearense passou a nutrir um ódio mortal do ex-presidente e também seus aliados como José Serra. Em 1996, Ciro abandonou o PSDB, foi para seu quinto partido, o PPS. Chega a ser engraçado, o PPS era sucessor do antigo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que tinha mudado de nome em 1992 após a queda da União Soviética. O jovem coronel prodígio cearense, que iniciou a carreira no partido da ditadura militar, acabou indo para o partido da ditadura comunista. Em 1998, apresentou-se como candidato do PPS à sucessão presidencial. Ficou em terceiro lugar e viu FHC, por quem nutria um imenso ódio, ser reeleito em primeiro turno. Nas eleições de 2002, ainda no PPS, Ciro parecia ser um candidato competitivo. Mesmo com Lula favorito, o Brasil procurava um candidato mais moderado, que passasse mais segurança. A aliança que apoiava Ciro nessa eleição incluía o PDT, na época ainda sob comando de Leonel Brizola, e o PTB, sob comando de Roberto Jefferson. Outro que apoiou Ciro nessa eleição foi o próprio deputado Jair Bolsonaro. Com a candidatura do tucano José Serra em crise, tudo parecia indicar que Ciro disputaria o segundo turno contra Lula, e disputaria como favorito. Entretanto, tudo ruiu quando o presidenciável começou a abrir a boca. Primeiro, ele chamou um ouvinte de burro em uma entrevista para a Rádio Bahia. Depois declarou em outra entrevista que a sua então esposa, Patrícia Pilar, tinha uma grande utilidade na campanha: dormir com ele. No segundo turno, Ciro apoiou Lula e ganhou como pagamento o Ministério da Integração Nacional. Mesmo com seu partido, o PPS, tendo rompido com o governo em 2005, após o escândalo do Mensalão, Ciro recusou-se a deixar a teta, preferiu romper com o partido.
Foi para o PSB o 6º partido de sua carreira. E pelo PSB, apoiando a reeleição de Lula, foi eleito deputado federal pelo Ceará. Queria ser candidato a presidente novamente na sucessão de Lula em 2010. O então presidente do PSB, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, preferiu apoiar Dilma, a candidata escolhida por Lula. Antes da escolha do PSDB, Ciro declarou que se o escolhido fosse Aécio Neves, ele apoiaria o tucano. Olha só o que Ciro dizia a respeito de Aécio. O Aécio pode convocar todos os brasileiros decentes de todos os partidos, que é como ele faz em Minas Gerais, e celebrar um projeto de país que dê avanço ao que o presidente Lula representou. Como Aécio não foi o escolhido, Ciro continuou apoiando o PT e hipotecou seu apoio à eleição de Dilma, que disputou contra seu inimigo de morte, José Serra. Contrariado com a falta de apoio do PSB, deixou o partido. Em 2013, após ensaiar uma candidatura a prefeito de São Paulo apoiada por Lula em 2012 e brincar de comentarista esportivo enquanto não tinha nada para fazer, Ciro foi nomeado por seu irmão Cid Gomes, na época governador do Ceará, como secretário da Saúde. Nepotismo explícito, típico de governos e coronéis. 4 anos antes, Cid já havia nomeado outro irmão dos dois, Ivo, como seu chefe de gabinete. Na época, o clã Ferreira Gomes estava filiado ao PROS, o 7º partido da carreira de Ciro, que sempre aspirou coisas grandes na política. Em 2014, Ciro apoiou a reeleição de Dilma Rousseff. Como prêmio, acabou contratado na Companhia Transnordestina, subsidiária da CSN, privatizada em 1993, mas ainda com forte influência do governo federal. Foi sua única experiência no setor quase privado. Em 2015, acabou regressando ao PDT, o 8º partido de sua carreira. Agora ele quer ser presidente da República, bancando o esquerdista moderado e adotando as piores práticas que unem direita e esquerda, o autoritarismo, a violência e a agressão. Seus discursos pseudo-intelectuais são sempre carregados de senso comum e críticas ao status quo. Porém, suas propostas são exatamente as mesmas que levaram o país ao buraco. Foi o que eu mesmo presenciei no Fórum da Liberdade, onde após mentir descaradamente, ainda me deixou com um tapa. Bela atitude para quem quer ser presidente do maior país da América Latina. Imagina esse cara negociando por aí, representando o Brasil. Ciro ainda tenta o apoio do presidiário Lula para a corrida presidencial desse ano, mas nem mesmo o presidiário confia em sua postura, tendo-o criticado pelas seguidas mudanças e oportunismo sempre crescente. Não à toa, não quis que Ciro estivesse ao seu lado no grotesco espetáculo em São Bernardo, preferindo a companhia de Manuela Dávila e Guilherme Boulos, os dois também presidenciáveis pelo PCdoB e pelo PSOL. Ou seja, nem com Ciro defendendo a impunidade no país e defendendo o bandido Lula, o próprio Lula não confiou no Ciro. Se nem o Lula confia, você vai confiar?